Pessoal, vamos começar então. Sim. Bom, para a gente poder começar, vou pedir para que a Udi faça a peça de abertura. Por favor, todos silenciem aí o microfone. Udi, seu microfone está fechado. Udi, fala isso aí. Perdão. Pode, ok? Ok. Desculpa. Elevei meu olhar para ti, ó Eterno, e me senti fortalecido. Tu és a minha força. Não me abandones, ó Deus. Estou esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Tu conheces a fraqueza da minha carne, e não desvias o teu olhar de sobre mim. Estou devorado por uma sede ardente. Fazei jorrar a fonte de água viva e me dessedentarei. Que minha boca não se abra senão para cantar teus louvores, e não para murmurar nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Teu nome seja bendito. Se me feres, porque és o Senhor e eu, servidor infiel. Curvarei minha fronte sem me lamentar, porque tu és grande, só tu és a meta. Obrigado, Udi. E galera, todos sejam muito bem-vindos à aula 2 do nosso estudo.com. Essas aulas, né, surgiram aí com o princípio de estudar vários temas atuais, assim, com esse olhar que a doutrina espírita tem, né? E, bom, a vida do outro, a casa do outro, o coração do outro, são todos templos sagrados que se pede licença para entrar. Licença essa concedida. Depois Licença essa concedida, depois de instalar a confiança, o carinho, a verdade. Sem essa preciosa chave, qualquer intromissão é forçada, é indelicada, é errada. Solo sagrado se pisa descalço. G. Standinick. E quem vai dar a nossa aula de número 2 é a Josiara Bartolomei. Ela é advogada, professora universitária do curso de Direito da Unipinhal, primeira procuradora municipal concursada, especialista em Direito Processual Civil, mestre interdisciplinar em Desenvolvimento Sustentável, com ênfase em judicialização da saúde e políticas públicas, diretor do Departamento Jurídico do município de Espírito Santo do Pinhal. Então, Josiara, muito obrigado e pode começar. Bom, pessoal, assim, com enorme prazer, de todo o meu coração e humildemente, que eu estou aqui com vocês de volta, por meio desse instrumento, né, que a modernidade nos trouxe e que permite que estejamos tão pertinho, apesar de estarmos, né, longe. Então, eu agradeço a oportunidade, peço a Deus, aos espíritos de luz, que nos cubram, né, de proteção, de clareza, para que possamos trocar as ideias. Com muita simplicidade mesmo que eu trouxe alguns apontamentos relacionados ao mundo do direito, da previsão legal,
correlacionado com alguns fundamentos espirituais dentro da nossa doutrina. E é lógico que não tem a riqueza, porque eu sei que tem muitos companheiros aqui que têm muito maior profundidade nos estudos, mas de qualquer forma, estou aqui para contribuir no que puder, tá? Então, é de todo o coração mesmo que me sinto aqui nesta casa, envolvida pelos nossos queridos amigos espirituais, que eu tenho saudade até da voz, né? Do tchuru, do Palminha, daquela risada grossa do Zé Grosso e dos demais amigos espirituais das nossas reuniões. Então, que Deus nos proteja no nosso estudo, na nossa tarefa de hoje, tá? Então, vamos lá. Eu tinha preparado, assim, a aula de hoje, porque eu achei que era, assim, mais para os meninos da mocidade, né? Então, eu não fiz apontamentos mais aprofundados, porque eu queria que eles entendessem, não é? Então, e eu estou vendo aqui que tem jovens há mais tempo, mas vamos lá, né? Vamos trocar aqui as nossas ideias. Bom, todos nós, eu penso que a maioria, né, já deve ter ouvido falar na pós-modernidade, na chamada modernidade líquida. Esse período de pós-modernidade, ele é um período posterior ao conhecido por modernidade. A modernidade, ela vai do iluminismo até metade do século XX, mais ou menos, no pensamento dos estudiosos dessa teoria. E nós estamos num período, né, atualmente conhecido como pós-modernidade, porque já estamos aí, né, no século XXI, e esse sentido, esse conceito de pós-modernidade, ele tem sua característica, em cada área ele tem o seu sentido, tá? O período moderno, que é antes desse que eu quero falar um pouquinho, ele começou, como eu disse, lá no iluminismo e veio até a metade do século XX. A modernidade, que para alguns nós já até passamos, não é? Ela é mais caracterizada pela crença na ciência, na razão, no progresso, tá? Com entendimento, até para alguns, que esse período, né, a vida atual, o estilo, o resultado da modernidade, ele se mostrou para nós, seres humanos, com um resultado, assim, um pouco decepcionante. E aí, teorizando isso, alguns estudiosos trazem que estamos iniciamos a pós-modernidade, e assim, falando desse conceito, porque ele é muito amplo, bem complexo, e em cada área ele tem um viés, um sentido, né, para a filosofia, para a sociologia, para o direito, mas, falando um pouquinho dessa pós-modernidade, a gente vai perceber, assim, de maneira bem simplista, que ela tem algumas características. Então, estaríamos agora nesse período de pós-modernidade, onde as características seriam mais ou menos de desencanto, um desencanto social, principalmente um desencanto nas áreas da religião, um desencanto na área da política, uma descrença na ciência e nas verdades. O progresso em si passou a ser questionado neste período.
Ideias de verdade também passaram a ser questionadas, tá? E as ideias que a gente tinha, tradicionais, alguns conceitos, conceitos principiológicos, eles deixaram de ser referência para algumas pessoas e para esses estudiosos dessa pós-modernidade. Nesse período, chamado então de pós-modernidade, o que teria importância, não estou falando que é certo ou que é errado, né? Estou falando qual é o sentido, né, desse período, para os que têm se debruçado aí nos estudos da pós-modernidade. O que importa, então, nesse período é o imediato, é o aqui, é o agora, é o presente. Na pós-modernidade, há um interesse muito grande pelas coisas alternativas. É importante também, nesse período, o individual, que acaba substituindo processos, projetos coletivos. Há uma apreciação muito grande de culto. Aprecia-se o culto ao nosso corpo físico, a nossa beleza estrutural. Há um grande anseio e uma busca por livros de autoajuda. Percebe-se nesse período a banalização das coisas que no período da modernidade, às vezes até num período mais conservador lá para trás, eram muito sérias, eram muito pontuadas, eram respeitadas pelas pessoas. E agora, nessa pós-modernidade, chega com esse viés de banalização. Banaliza-se muitas coisas. Há um intenso emprego e um culto também ao consumismo, né? Nós queremos consumir mais, nós nos vemos muito envolvidos por, como eu diria, propagandas, o que se usa, o que está na moda, e a gente acaba percebendo ausência de referências, né, de posturas que a gente tinha como válidas antes e que vem sendo, então, aos pouquinhos substituídas. E é lógico, às vezes eu faço um questionamento comigo mesmo, e com tudo que tem acontecido, principalmente nesse período de pandemia, tantas reviravoltas, tantas coisas difíceis a serem enfrentadas, e analisando também, né, essa introdução que eu estou dando sobre esse período de modernidade, depois pós-modernidade, nós conseguimos perceber que a perfeição de Deus é perfeita, ou seja, para ficar bem, né, para gravar bem na nossa cabeça, perfeição mais que perfeita, né, porque é lógico, a perfeição já por si só se diz, ou seja, Deus, na sua infinita sabedoria, pelo seu princípio de perfeição, ele tira, né, e conduz todas as coisas de modo a extrair, né, da pior situação, ainda que aos nossos olhos só, muito empobrecidos e ainda de espíritos, né, errantes, viajantes, ele extrai disso tudo o que há de melhor.
Então, nesse período de pós-modernidade, a gente vai encontrar também algumas vantagens, apesar dessas características que eu acabei de ponderar. Então, nós percebemos um aumento de liberdade, de se expressar do jeito que se sente. A globalização foi intensa, principalmente em alguns aspectos, né? Quem traz as ideias, né, mais aprofundadas dessa teoria da pós-modernidade é Zygmunt Bauman, tá? Ele é um sociólogo polonês e é ele que usa também, em substituto a essa teoria de pós-modernidade, a chamada modernidade líquida. Por quê? Pelas características que eu falei, essa modernidade líquida, ela teria, sim, um sentido de ser ambígua, multiforme, como o líquido não é? Onde o líquido, a gente sabe que sob uma menor pressão, ele se transforma, não é? Ele evapora, ele pode se solidificar, dependendo das condições. Então, nessa modernidade líquida, nós podemos falar de amor, não é? Nós podemos falar de namoro, e onde, nessa modernidade líquida, a única coisa que a gente tem certeza são as mudanças, tá? A mudança é a única certeza. Onde o que era velho se foi e o novo ainda não adquiriu forma, tá? Isso seria uma vantagem. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu quero chegar nos nossos temas, né? Então, os líquidos, eles mudam de forma muito rapidamente, sob a menor pressão. Existem alguns discursos sobre comportamentos que acabam pressionando, né, a gente para um padrão de consumo, para um padrão de comportamento, um padrão de beleza, traz, assim, algumas paranoias, né, do mundo moderno e pós-moderno sobre segurança, medo de tudo, e traz também alguns padrões de comportamento e relacionamentos instáveis, tá? É aonde entra o chamado amor líquido, não é? Que é muito fluido, que ele dura até ter satisfação. Na hora que entra um problema, uma responsabilidade, um comprometimento, as pessoas se tornam intolerantes às frustrações. E aí já parte para outra, tá? Então, essa era, assim, a introdução que eu queria trazer para que nós possamos falar, então, dos relacionamentos, de todas as mudanças que estamos vivendo nesse período, chamar a atenção que, pela pandemia, eu vejo um lado extremamente positivo de que nós sabemos que a família, ela é a base, nós vamos ver daqui a pouquinho na Constituição, ela é a base da nossa sociedade. Pelo Livro dos Espíritos, ela também é a base, é o núcleo fundamental, não é? É o cadinho ali de transformação nossa como espíritos em evolução. E há que se dividir em blocos, em núcleos, né, familiares, para que um dia, no nosso progresso maior, lá no futuro, nos tornemos uma unidade só,
mas o modo, né, para que isso aconteça, começaria, então, pelo núcleo familiar, tá? Então, eu vou começar a compartilhar com vocês aqui as minhas telinhas, para a gente poder ir conversando nesse sentido. Tá tudo bem aí, gente? Então, tá bom. Só me falem se vocês estão enxergando o slide aqui. Tudo bem? Tudo. Então, joia. Então, pessoal, depois desse breve introito, né, eu quero falar para vocês, à luz do direito, que é a minha área profissional, e fazendo uma correlação com o espiritismo, sobre o direito de família. Bom, o direito de família, nós vamos falar um pouquinho do namoro e da união estável, para depois a gente falar do adultério, né? E do sentido aí, se a carne é fraca, nós vamos perceber que o seu fundamento, da onde o direito de família, ele extrai o seu fundamento, o seu sentido de existência no nosso mundo material e à luz do direito na nossa atual Constituição Federal, especialmente no artigo 226. Então, ele traz que a família, ela é a base da nossa sociedade. Ela prevê, e o Estado, ele tem o dever de proteção desses núcleos familiares, independentemente de que tipo de arranjo familiar nós possamos encontrar nos fenômenos comportamentais da nossa vida do dia a dia. Eu costumo sempre falar para os meus alunos, principalmente do nível 1, né, que estão começando o curso, que o direito, ele é a vida como ela é. E o direito não é, ele vai sendo. Então, sociologicamente, são os nossos comportamentos sociais, são os acontecimentos fáticos que exigem, não é, uma codificação. É lógico que esse conceito, essa proteção constitucional de agora está na Constituição de 1988, mas nós já tivemos outras constituições para trás que nem sequer de família falavam. Outras que tiveram viés com proteção apenas na parte patrimonial. E, graças a Deus, né, a Constituição Federal de 88, considerada uma Constituição mais humanizada, mais cidadã, não estou falando que é perfeita, mas, assim, já nos demonstra um caminho a ser seguido mais seguro, mais preocupado com a pessoa em si. E as famílias são formadas por pessoas. Então, na nossa previsão legal, nós temos um princípio que é muito importante, de difícil compreensão, porque a sua profundidade é grande e ele é complexo, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Ele está previsto no nosso artigo 1º, inciso 3, está previsto também em outros artigos, mas dentro da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei master, nossa lei mãe, que é da onde todas as demais legislações extraem um fundamento de existência, de validade, né, para se aplicar todas as normas, a dignidade, ela é tida
estou falando só da nossa legislação civil, né, da nossa legislação constitucional, no caso agora. Ela é um valor espiritual e moral, que é inerente a uma pessoa, não é? E que ela vai se manifestar na autodeterminação de uma pessoa, consciente, responsável sobre a sua própria vida, e que necessita e que tem a pretensão perante todas as demais pessoas de respeito, não é? Nós precisamos respeitar o outro como pessoa e simplesmente por ser pessoa humana. Então, há um mínimo, né, que é invulnerável, que não pode ser corrompido e que qualquer estatuto, tanto positivado, leis normais que a gente conhece, as normas jurídicas, também quanto as morais, não é? E principalmente. Então, nós não podemos menosprezar a necessária estima que cada uma das pessoas merecem ter, né? Todas as pessoas, como seres humanos que são, independente de qualquer outra situação, independente de qualquer coisa, todas, né? Têm dignidade, têm o seu valor, têm a sua autodeterminação e necessitam ser respeitadas. Bom, ainda dentro da legislação, nós encontramos, né? Eu coloquei aqui essa imagem das alianças e de um livro aberto, só para nos remeter assim, a uma ideia, né, da responsabilidade dos compromissos, do que a legislação prevê, e depois nós vamos falar um pouquinho, né, à luz da nossa querida doutrina. Dentro da nossa legislação, principalmente no Código Civil, a gente percebe a proteção depois da entrada, né, em vigor do Código Civil de 2002, porque o de 1916, ele era muito patrimonialista, ele se preocupava mais com propriedade do que com personalidades, com pessoas. Então, houve, assim, uma mudança bem grande, né? Porque o novo Código Civil, ele traz princípios como eticidade, sociabilidade, operabilidade. Então, ele traz, assim, ele deu um salto, saindo da proteção sobre propriedade, bens, patrimônio, e chegou ao que importava, que são as pessoas. Então, as entidades familiares, elas têm, dentro da legislação, da nossa codificação civil, uma importância e uma proteção grande, o que traz segurança, né, para as famílias brasileiras. Lembrando que o Código Civil, ele começa lá no artigo 1511, falando do casamento. O casamento, pessoal, ele era, antigamente, o único núcleo familiar conhecido. Então, o único arranjo familiar, o único tipo familiar reconhecido pelo direito era o casamento, que vem lá do direito romano, não é? Então, seria somente pelo casamento formal que você considerava família. Depois, o resto era concubinato, que cairia, então, numa outra codificação que seria do direito das obrigações. E isso mudou muito, não é? O casamento, ele era tão importante como núcleo familiar reconhecido na história, que, para vocês terem uma ideia, eu não sei se alguns de vocês sabem disso,
Eu não sei se vocês já pararam para pensar por que quando a noiva, né, quando os nubentes, né, o casal vai se casar, depois do casamento, ele chega com a noiva no colo, né, e fala, enfim, sós. Todos nós já vimos isso, não é? Em filmes, aquela coisa toda romantizada, que o noivo então pega a noiva no colo e chega em casa. Isso, né, pelo direito romano, tem uma explicação, porque os institutos familiares, começando pelo casamento, eles tinham um respeito muito grande pelo pater familias, que era o pátrio poder, não é? Que era o poder do pai, da figura do homem, que formava o conjunto familiar. Para que uma noiva adentrasse a um novo lar, que inclusive, né, à luz do direito grego, que também influenciou o nosso direito, havia o Deus lar, que protegiam as casas, protegia o casamento, protegia aquela família. Então, para que uma noiva pudesse fazer parte do novo conjunto familiar e ser reconhecida, né, pelo pai da família, por aquela nova família onde ela estava entrando, ela só ia colocar os pés dentro da casa depois de apresentada ao Deus lar, certo? Aquele Deus que daria permissão dela ser recebida nesse núcleo. Então, por isso que a noiva não colocava os pés, não é, no chão antes de ser apresentada ao Deus lar, tá? Bom, isso demonstra para a gente como que o casamento ficou estigmatizado. Olha, só existe família se for casado. Com o passar do tempo, isso foi se modificando, surgiram as uniões estáveis, como eu disse para vocês e digo sempre para os meus alunos, o direito não é, ele vai sendo. Novas estruturas, de fato, na nossa vida social foram surgindo, não é? Novos arranjos familiares, surgiu então a união estável, que depois também está codificada na nossa legislação civil, lá no artigo 1723, e teve 2 leis também para regularizar. E surgem hoje, principalmente, né, nos dias de hoje, novos arranjos familiares, outros tipos de famílias que merecem todo o respeito, porque famílias são. Então, nós temos famílias monoparentais, que seriam as famílias onde ou o pai, ou só o pai cria os filhos, ou só a mãe cria os filhos. Famílias anaparentais, que não existem mais a figura dos pais, são só os irmãos que vivem juntos. A chamada família mosaico, um pouquinho dos meus, um pouquinho dos seus, e a gente forma uma espécie de mosaico, uma família mosaico, ou seja, uma pessoa que já teve um relacionamento, traz os filhos desse relacionamento, o outro também traz os filhos de outro relacionamento, se unem de alguma das formas, por união estável, ou só por uma união fática, ou pelo casamento, e formam, então, as chamadas família mosaico. Temos também, né, na legislação, o reconhecimento das famílias homoafetivas, que foi a desembargadora lá do Rio Grande do Sul, a Berenice Dias, que trouxe essa palavra de homoafetividade, né, que são pessoas do mesmo sexo que se unem e têm a proteção nossa agora também constitucional. No nosso direito de família, o casamento, né, formal, previsto no 1511, ele estabelece entre os cônjuges uma comunhão de vida, plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres entre eles. E isso a gente percebe muito, né,
dentro da nossa doutrina, a preocupação, né, nas codificações espirituais, nos livros que a gente traz, do espiritismo. Oi, tá tudo bem? Pessoal, estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. Então, tá bom. Acho que tem alguém com o áudio ligado, né? Então, pessoal, a gente percebe nas codificações, né, na doutrina espírita, esse mesmo posicionamento, né, essa mesma preocupação. Então, é lógico que as legislações cíveis, elas vão se alterando, enquanto que as normas universais, espirituais, elas já são dotadas de perfeição, né? E nós vamos correndo atrás das mesmas. Então, a gente percebe, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, sempre falar da comunhão de vida, do respeito ao outro, da igualdade de direitos. Jesus, né, esse ser tão maravilhoso que por tudo, que tudo fez por nós, né? Ele foi o maior exemplo, o maior sociólogo, o maior psicólogo, o maior médico, o único, não é, que conseguiu, na sua simplicidade e grandeza, trazer para nós a importância da mulher, o quanto que ele valorizava o ser de outro sexo, né, que foi pela nossa legislação dos homens, teve tantos obstáculos para o reconhecimento, né, do direito das mulheres e tudo mais. Depois, nós percebemos ainda dentro da legislação civil e casada também com as normas morais, lembrando que as normas morais, gente, elas têm algumas características, né? Eu digo assim, normas morais são as normas éticas, as normas com cunho religioso, com base no direito natural, que é universal, que é imutável, que é para sempre, não é? Então, as normas morais, elas têm, ou éticas, se a gente quiser dizer assim, elas têm algumas características. Elas são unilaterais, elas são autônomas e elas são incoercíveis. Ai, Josiara, o que é isso? É aula de direito só? Não. Mas, por que eu quero explicar isso para vocês? As normas morais e as normas éticas de fundo, como fundamento direito natural, esse que é imutável, perfeito, universal, por que elas são unilaterais? Porque não precisa ter uma relação de bilateralidade, não precisa ter nada que nos imponha ou que venha de fora para que nós possamos cumprir. Aí nós entramos nessa outra característica, que as normas morais, elas são elas são autônomas. Por que eu cumpro com uma norma? Por que eu, lendo o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, a doutrina espírita, né, tão rica, por que eu cumpro com certos preceitos ou tento, com muito esforço, me encaixar naqueles comportamentos ali, naquelas premissas? Porque eu, né, internamente acredito naquilo. Então, não precisa de nenhuma força externa do Estado, nenhuma coerção, nenhuma penalização, nenhuma sanção para que eu venha cumprir aquilo. Eu cumpro de coração, porque eu acredito, porque eu tenho certeza que é aquilo que vai me levar para um progresso, para um bem maior. Então, são características das normas morais, né? Enquanto que as normas dos homens, e por serem dos homens,
apesar de quererem, como a gente já está vendo aqui, né, seguir esse mesmo caminho, elas ainda sofrem as influências culturais, econômicas, educacionais, territoriais. Então, o que é certo aqui para nós no Brasil, para os árabes pode não ser, para os americanos há um outro entendimento, mas enquanto que as normas morais, elas não, elas são universais, elas são imutáveis, e as normas nossas dos homens, nós vamos tentando segui-las. Nesse sentido, o casamento, né, que é uma composição familiar, que está reconhecida na Constituição, está reconhecido no nosso Código Civil, está instalado na nossa vida cultural, social, ele exige da legislação o dever de fidelidade. Eu preciso ser fiel ao meu companheiro. Lembrando que o adultério, ele já foi considerado crime pela nossa legislação penal, que é a nossa legislação, é a mão dura do Estado, né? Porque ela penaliza em caso de descumprimento. Mas foi uma lei que acabou sendo inócua, ela não produziu os efeitos que ela deveria produzir. Então, ela caiu no desuso e foi revogada. Então, em 2005, o adultério como crime foi tirado, né, do Código Penal. Essa lei foi revogada. O adultério não é considerado um crime, tá? Mas ele continua sendo um ilícito civil. Por quê? Justamente porque ele viola esse dever de fidelidade que os cônjuges, que o casal deve ter um para o outro, né? Essa confiança, esse respeito, essa fraternidade, e que tudo tem fundamento lá no amor, não é? Na reciprocidade. No casamento ainda, a gente percebe, né, que há a exigência de uma coabitação, uma vida em comum, e também a assistência material e imaterial, uma assistência mútua entre os cônjuges, né, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, entre o casal e para com a prole, com os filhos que vierem a ter. Ainda, como núcleo familiar, nós temos a união estável. E a união estável, diferente do casamento, ela também é tida como entidade familiar. Aqui fala-se entre união entre homem e mulher, mas o STF já, né, trouxe um entendimento que, independente do sexo, nós podemos considerar as uniões estáveis até para as pessoas de mesmo sexo e até o casamento. O que configura eu ser unido com alguém, né? Estar inserido nesse modo de união estável. É uma convivência pública que todos reconheçam, que seja contínua, que seja duradoura, não é? Mas que tem esse objetivo aqui de constituir família. E é aqui que entra um ponto bastante interessante nos dias de hoje, e que eu fiz aquela introdução, que é o seguinte: o tal do amor líquido, não é? O namoro líquido, ou seja, enquanto me satisfaz, está tudo bem, enquanto não tem nenhum problema, nenhuma responsabilidade, está tudo bem, e de repente surge algumas responsabilidades, e eu já quero partir para outra, né? Então, em toda união, a gente vai perceber a necessidade de lealdade, e aqui eu falo para o namoro também,
de respeito, de assistência. E aqui, lógico que para a união estável, guarda, sustento e educação dos filhos. E o que diferencia a união estável para um namoro? Gente, olha, surgiu, né, depois dessas ideias na pós-modernidade, com aquelas características que eu falei para vocês, alguns entraram até para registrar contratos de namoro, de medo, né, de se configurar uma união estável. Então, o namoro vai ficando tão prolongado, a intimidade entre o casal, que às vezes passam até morar juntos, mas têm objetivos diferentes. Então, algumas pessoas, com medo de ter que dividir seus bens, né, uma questão de cunho mais patrimonial, começaram a elaborar contratos de namoro e tentar registrar isso para poder ter uma garantia, né, de que o outro, no futuro, não venha cobrar a partilha de bens, a casa, o carro que se comprou. O que diferencia o namoro para a união estável? É justamente o objetivo de constituição de família, tá? No namoro, né? E agora eu estou falando mais para os mocinhos que aí estão, ou para os que ainda não se casaram, ainda que não sejam tão jovenzinhos e tal. O namoro é um período de conhecimento, de troca de experiências, de intimidade, de se conhecer melhor, não é? E aqui, voltando, né, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 695, né, e para falar ainda do casamento, ele faz a pergunta: será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E aí ele responde que, na verdade, é um progresso na marcha da humanidade. E aqui só para... É que eu me adiantei, né? Só para finalizar do casamento, né? Ele fala que efeito teria sobre a sociedade abolir o casamento? Seria uma regressão à vida dos animais, né? Então, para o Livro dos Espíritos, a gente abolir o casamento, que é uma forma de entidade familiar, seria uma regressão, né? E o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. E o casamento é um dos primeiros atos de progresso da sociedade. Mas depois veio a união estável, veio as outras entidades familiares, né, os outros arranjos, com o mesmo objetivo de estabelecer solidariedade, fraternidade, assistência mútua, ainda que em condições diversas, né? E se a gente abolisse esses tipos de núcleos familiares, a gente estaria regredindo a uma infância. A mesma coisa para a união estável e a mesma coisa, né? Voltando agora no namoro, se a gente começar a se relacionar com as pessoas com à luz, né, das desvantagens da pós-modernidade, sem preocupação com o outro, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana, sem o respeito e a lealdade devidos, porque nós sabemos que todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes têm consequência pela lei de ação e reação. E antes mesmo disso, nós já temos uma programação espiritual perfeitamente delimitada, instituída,
cuidadosamente para cada um de nós antes de nascermos. A par disso, nós temos influências espirituais, temos responsabilidade com as demais pessoas encarnadas à nossa volta. Então, quando eu me debruço em um relacionamento, eu preciso carregar comigo todos esses entendimentos morais, esses entendimentos espirituais. Eu não posso deixar me levar pelos desejos, ainda que quando eu me deixo levar, né, eu não vou escapar de uma lei de afinidade e não vou escapar de uma lei de progresso, porque vão vir as responsabilidades, não é? Isso é da perfeição de Deus. Então, os homens, eles podem modificar as leis, eles podem trazer teorias novas, eles podem, ao seu tempo, porque a legislação nossa vai se alterando com todas essas influências, com todos esses fatores, mas as leis morais não. Então, nós, espíritos, que tentamos de uma forma ser mais amadurecidos, né, que buscamos assim um fundamento moral, principalmente nós espíritas, né, para que a nossa vida seja um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais feliz, nós temos que entender e passar, né, é o que eu queria dizer para os nossos jovenzinhos de hoje, que ainda que iniciemos um relacionamento chamado de namoro, como está lá no livro dos Espíritos, né? Um doce encantamento, seria aquela fase de um doce encantamento, mas que não afasta, né, algumas consequências. Eu preciso, né, nesse momento, ainda que eu tenha um apelo de entrega recíproca, ainda que haja um processo de atração grande, eu preciso me lembrar que eu tenho realidades de uma lei de reencarnação e tenho realidades de uma lei de afinidade, não é? Às vezes, aquele com o qual eu me relaciono hoje já fez parte de uma reencarnação passada minha. Eu já tive compromissos com esse espírito, que hoje vem na forma de uma nova oportunidade, em forma de oportunidade nova, não é? Eu preciso lembrar que quando, aqui, ó, como no livro do Chico, né, Vida e Sexo, né, escrito pelo Chico, pelo espírito de Emmanuel, ele fala, né, positivada a simpatia mútua, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta ainda no planeta as pessoas em qualquer idade física habilitadas a pensar em termos de autoanálise, quando o instinto sexual se derrama do ser. Então, quando eu começo a namorar alguém, eu me sinto muito atraído, ou então a moçada, sem fazer essa autoanálise, eu digo moçada porque a gente vê mais isso nos jovens, né? Porque quando a gente vai ficando um pouquinho já mais amadurecido, isso não é uma regra, mas geralmente a gente começa pela própria experiência de vida, né, desenvolvida, a pensar um pouquinho melhor. Mas a gente vê a moçada aí nesses relacionamentos líquidos, fluidos, que
Hoje eu me relaciono com um, amanhã já estou com o outro. Eu troco de relacionamentos de maneira muito fácil. Eu agrido a minha intimidade, principalmente nessa parte, né, genésica, que é tão bem elaborada e estruturada pelos espíritos engenheiros, e que pode me trazer consequências e desequilíbrios bastante profundos, não é? Então, a gente precisa ter esse cuidado, fazer essa autoanálise, seja numa fase inicial de namoro, seja numa união estável, seja dentro do casamento, para que não venhamos a nos ferir e ferir ao próximo, não é? E ainda, dentro do livro Vida e Sexo, o Emmanuel, ele fala, né, no finalzinho de um dos títulos, dos capítulos, ele fala: e para não nos delongarmos em considerações desnecessárias, nós vamos concluir que em torno do sexo, né, porque a gente sabe que no namoro pode ter essa intimidade e essa relação sexual. Numa união estável, vai ter também, justamente porque civilmente a união estável é para se constituir família. O objetivo dela seria para a constituição de família. No namoro, seria para conhecimento. Então, ele traz aqui que nesses relacionamentos, e principalmente quando a gente for falar de adultério, né, que é estabelecer relações com outras pessoas que não com aquela que eu estou devidamente comprometida, pelo menos à luz, né, da sociedade, não pelo menos à luz dos tipos de arranjos que o direito reconhece, que as leis morais reconhecem. Então, eu, fora desse limite, né, eu vou me aventurar em outros relacionamentos e, obviamente, de cunho sexual também, porque não precisa ser somente, não é? E aí, no livro Vida e Sexo do Chico, pelo Espírito de Emmanuel, ele fala que em matéria de sexo não há proibição, mas educação. Não há, principalmente, né, muitos jovens perguntam, né, deve ser imposta abstinência, etc. Não a abstinência imposta, mas o emprego digno, né, com o devido respeito ao outro e a si mesmo. Porque em cada lance que você se aventura, não há escapatória pela nossa lei de causa e efeito de eventuais consequências. Então, nós temos que fazer essa autoanálise. Não indisciplina, né? E aqui a gente fala mais para a moçadinha, mas controle. Não esse impulso livre, mas atitudes responsáveis. E ele completa, né, com muita sabedoria, por isso que eu estou lendo, porque eu não teria, né, essa sintetização tão perfeita, que fora disso é ficar teorizando, né, para depois aprender ou reaprender com a experiência nossa do dia a dia. E que sem isso seria enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a nossa obra de sublimação, tantas vezes quanto forem precisas, quanto se fizerem precisas, né? Por qual mecanismo? Nascendo de novo, reencarnando, né? Porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida, ele completa, é assunto pertinente à consciência de cada um de nós, né? E agora, falando
de adultério, nós vamos lembrar que quem se ama, né? Quando eu amo, eu devo amar com o meu coração, com a minha alma, com o meu espírito, me desfazendo das coisas da matéria. E aí a gente cai lá na pós-modernidade, né? O culto ao corpo, a beleza. É lógico que isso vai nos atrair para o outro. Talvez seja o meio, né? O método para o início, mas que não seja o fim, e não é isso que vai manter, não é? Então, é o nosso espírito que vai ver a realidade, não é? Nós temos 2 tipos de afeição, a do nosso corpo e a da alma. E a gente não pode tomar uma pela outra, e é o que geralmente acontece nos relacionamentos, principalmente quando se é superficial, né? E isso pode trazer aí alguns problemas para nós, na lei reencarnatória, né? E o que a gente julgava, às vezes, amar, né? Para sempre, passa a virar ódio, né? Às vezes, aquele que eu achava que era o meu príncipe encantado, de repente, com a vivência, a experiência, eu percebo que não. Então, tudo, né? É condicionado a uma lei natural, a uma lei moral, e que nos traz para uma realidade e para comportamentos válidos, que são o quê? Aqueles que têm fundamento de cunho espiritual, porque é o espírito que é eterno. As passagens, como o próprio nome diz, são passagens apenas. As reencarnações, processos passageiros de aprendizagem. A Terra, escola. O progresso, dependendo do nosso comprometimento como espírito, não é? Então, quando eu falo em adultério, né, eu estou falando que a carne é fraca. E aí, no livro lá de sabedoria, né, do Espírito de Maria Nunes, ela fala assim que esperar, né, para os jovens, principalmente, para os adolescentes, né, que têm, assim, fisicamente muito, muito libido, tem energias, fluidos físicos mesmo, né, fortes, tudo bonitinho, tudo arranjadinho, né, o corpo todo perfeitinho, etc e tal. Então, o esperar, às vezes, para eles é um tormento, né? E o esperar é o tormento do desejo, ela fala. E é o grau de educação nosso que vai poder alterar o sentido dessa palavra desejo, né? Que é passar a ter o sentido de saber esperar. O desejo, ele é atormentado quando ele não sabe esperar. A mesma coisa, né, para um casal que não está legal no relacionamento, para os companheiros numa união estável, nós temos que pensar que nenhuma virtude ela tem pressa, não é? E tudo que vem atormentar o nosso coração, a nossa consciência, tudo que atormenta a criatura, ela nasce de um desequilíbrio nosso. E lá no livro, né, ainda voltando no livro de Vida e Sexo do Chico, ele fala assim que nenhum de nós vai escapar aos erros do amor, né? E ele até faz uma ligação, né, com a passagem
de Jesus, né, quando a mulher adúltera ia ser apedrejada, ele fala, né, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, ele foi muito sábio, porque nas situações de amor e de relacionamento, não tem uma receita pronta, não é? Não há uma receita feita. Nós temos essas indicações, nós temos legislação, tanto civil quanto moral, ética, e dentro do espiritismo, que nos conduz a certo, que nos auxilia, né, a nos conduzir para certos comportamentos. Mas cada um, né, sabe de si. E o adultério... Oi? Alguém me chamou? Eu tô esperando você terminar o raciocínio. Tá. Eu já estou partindo para o final, viu, gente? Eu falo que nem louca, né? Mas eu já só para avisar você, Josiara, que o tempo está se esgotando aí, a gente queria abrir para conversa. Aí. Tá, já vou finalizar, viu? Beleza. Então, pessoal, para a gente finalizar, o adultério, né? Ele é classificado como uma patologia, né? Uma patologia das doenças da alma. E que ele vai desaparecer quando a gente conseguir equalizar, né, os direitos entre homens e mulheres, quando nós conseguimos harmonizar os nossos impulsos. E qual que é a solução? É a nossa educação espiritual. É aprender a respeitar o seu foro íntimo, tá? E o amor se tornar o único motivo de vínculo de uma alma para outra, tá? É lógico que a liberdade é um direito de todos nós, em todas as dimensões da nossa vida, mas se a pessoa, se o espírito, né, souber aí compreender e desfrutar, assim, de um celeiro espiritual, ele vai viver muito mais feliz e com uma relativa harmonia, né? As almas que já conseguiram, nós espíritos, que já conseguimos despertar isso, né, para a luz de um entendimento espiritual, nós vamos ter muito mais proveito quando a gente começar a educar os nossos sentimentos. Então, a gente tem que consultar, para finalizar aqui, sempre a nossa consciência, sempre antes de fazer qualquer coisa, né? Qualquer comportamento, consultar a nossa consciência, porque ela é a única capaz de registrar, né? Que é a ligação nossa com o nosso perispírito, e ela é a única capaz de registrar a mais sutil, a mais suave vibração. E sempre que ela é consultada, ela vai responder para nós com segurança qual que é o caminho acertado, tá bom? Então, pessoal, era isso, né, que eu queria falar para vocês. Deixa eu só parar de apresentar aqui para eu poder diminuir a tela. É assim... Não sei se vocês conseguiram se fazer compreender, né? Que eu falo que nem a doida, né? Mas eu acho que é isso, né? É o caminho da educação, de trazer à tona as leis morais e espirituais e, junto com elas, andar dentro da legislação civil. É um caminho de menos sofrimento e busca de um equilíbrio, viu? Pois não, pessoal, é isso aí. Agradeço muito vocês terem me ouvido. Pessoal, esse momento é dedicado para a gente tirar uma dúvida. Momento aí de compreensão. Quem quiser perguntar qualquer coisa para a Josiara, com vontade, pode abrir o áudio, a câmera, mandar no chat, que nós lemos, caso tiver vergonhinha. Nós estamos entre amigos. Obrigada.
Ô, Jô, Oi, bem. eu nunca pensei na questão do adultério como uma pessoa doente da alma, sabia? Então, Sempre fui no é rótulo, que sem vergonha. mas é assim, pela doutrina, né, no livro Sabedoria, né, que fala das leis de Deus no pensamento dos homens, né, ele traz como uma patologia, né, das doenças da alma, que assim, a chamada sem vergonhice, né, cafajestice, que a gente fala, né, o, o chifrão, né, chifrou o outro e tal. Se a gente for olhar, assim, com todo respeito, né, de espíritos que somos, tudo passa por um desequilíbrio mesmo, não é? É uma coisa interna nossa. Porque quando você está num grau de equilíbrio educacional, ainda que você tenha atrações, desejos, né, entre aspas, você sabe esperar o momento adequado ou fazer a coisa de maneira certa que não venha agredir o outro. Porque tudo que agride o outro, agride você também, não é? E às vezes já vem de uma agressão sua, de foro íntimo, e que você já carrega espiritualmente. Sabe-se lá quais os envolvimentos do passado. Nada é por acaso, não é? Então, por isso, nesse sentido, da gente ter esse olhar mais caridoso, como na prece, né, que a Meire fez ontem, né, fora da caridade não há salvação, né, do Paulo, né, lá no Coríntios, fora da caridade não há salvação. Se a gente não tiver esse olhar, nós espíritas, para esse tipo de comportamento, tacar a primeira pedra é fácil, né? Sabe-se lá como que cada um de nós vai resolver isso quando, em algum certo momento, isso puder surgir no nosso caminho, né? Se sentir atraído fortemente por outro ou por uma situação. Ô, Jô, Então, é nesse sentido. Pode falar, João? só um minutinho, João. A Marli Neves Ferreira, aqui no chat, ela está perguntando o que é doença da alma. Então, eu acho assim, doença, né, pelo Código Sanitário, é todo desarranjo que a gente tem físico, né? Tudo que possa nos causar, de alguma forma, um desequilíbrio. Então, eu penso, assim, no meu humilde conceito, né, que seria um desarranjo do espírito mesmo, né? Algum desequilíbriozinho, não sei por qual fator, porque isso seria muito peculiar e de cada espírito mesmo e da sua programação, e que pode te trazer um sofrimento, alguma dor pelo desvio. Penso eu isso. Beleza, João. João? Jô, eu acho que mais do que nunca, né? Tudo passa pela questão do diálogo sempre, né? Sim. Diálogo entre marido e mulher, entre dois companheiros, duas companheiras, diálogo entre pais e filhos, entre namorados e tudo aí por aí afora, né? Eu até ainda sugiro para todo mundo, né, que a gente ajuda a implantar o culto cristão no lar e tudo, para usar sempre o momento depois do culto para fazer uma reunião em família. Quando os corações já estão mais a menos, para você poder colocar uma dificuldade, discussões e tudo mais. Porque essa questão, às vezes, o relacionamento, né? O amor, ele tem que existir, mas é sempre o respeito, né? Em qualquer tipo de relacionamento. O nosso saudoso Vinícius de Moraes tinha a famosa frase dele, né? Que o amor não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito quanto dure, né? E trazendo isso naturalmente com a reflexão de vida,
Inclusive, o casal tem que até ter a maturidade, realmente, né, para entender se não é chegado o momento em que a missão dele como casal se cumpriu, né? Porque, às vezes, as pessoas ficam tentando conviver um relacionamento, né? Às vezes, tentando até se suportar debaixo do mesmo teto. E aí começa a faltar o respeito, né? Começa a ter essas fugas e tudo mais, né? Eu conheço um sem número de casais que depois entenderam, construíram família, tiveram os filhos e tudo, mas entenderam que já não era o momento de continuarem mais juntos e mantiveram um relacionamento super saudável, de trabalho, de união e tudo mais, né? Porque se a gente, às vezes, não para refletir, para trabalhar essas questões, aí você vê realmente verdadeiras cortinas de fumaça no relacionamento, né? Então, eu acho que até nisso, realmente, em cima dessas reflexões que você trouxe no livro Vida e Sexo, né? A gente tem que ter essa visão, tem que ter esse diálogo, tem que ter essa, né? E principalmente passar isso, né, para os nossos filhos, sobrinhos, para as pessoas que convivem com a gente, né? O relacionamento ele tem que ser saudável em todos os aspectos, exatamente para não causar as doenças da alma. O que você acha? Como eu ia falando no começo, né, da palestra, eu falo que a pandemia ela trouxe no seu lado vantajoso, porque tudo tem um lado bom, né, das coisas. A gente precisa olhar sempre esse lado. Foi a imposição, né, da pandemia de fazer com que todos nós retornássemos para casa, trabalhar em casa, compartilhar com os filhos as coisas em casa, marido e mulher se ver mais, namorados se encontrarem de uma outra forma. Então, eu acho que a família, com as exigências, né, do nosso mundo aí tão tecnológico, diversas formas de trabalho, as relações de trabalho se tornaram muito complexas, muito exigentes, as necessidades nossas hoje tudo, né, é de muita exigência, como se a simplicidade tivesse ficado lá para trás. A pandemia nos trouxe a coisa mais simples. Olha, como é bom também estar em casa. Olha, eu estou vendo como é que meu filho estuda. Olha a dificuldade que ele tem que sentar com as crianças, tem briga, né? O espírito de Maria Nunes, ela fala que no lar é onde né, é o cadinho familiar e é onde mais tem resmungos, e é mesmo, né? Mas isso é muito importante, é muito enriquecedor. A gente conseguiu, com esse período de pandemia, pelo menos na minha visão, né, trazer isso, olhar mais a minha mãe, o meu pai, né, que mora comigo, sentir mais as necessidades dos meus filhos. A gente vê hoje muito os adolescentes por si só, assim, né? Parece que tudo pode, tudo é permitido pela essa interpretação da liberdade, e aí a gente vê que eles se sentem perdidos, que muitas das vezes eles queriam um não, queriam uma disciplina, queriam ser chamados a atenção também, né? Então, passa por essa coisa do respeito, do diálogo, né? Da oportunidade de olhar no outro, nos olhos. Ô, Josi, também tem o Pedro no chat, o Pedro XXX. O adultério também pode expressar o egoísmo da pessoa, pensando só na vontade dela. Eu acho assim que o egoísmo ele faz parte do ser humano ainda, né? Do nosso estágio. O estágio que o planeta Terra vive, a gente percebe em nós, né? Me incluo nisso, que somos ainda muito egoístas, né? E é lógico, o adultério passa por isso também. Mas o egoísmo também não deixa de ser uma doença da alma, né?
Eu acredito que uma das piores, até. Então, ele passa, sim, né? Por isso. Às vezes a gente, na ideia de pensar só no meu eu agora, naquele desejo, naquela coisa que eu não posso esperar, eu preciso satisfazer isso agora, né? E eu me lanço aí, me aventuro em algum outro relacionamento desrespeitando, né? Ou infringindo algum compromisso assumido, eu estou sendo egoísta, mas não deixo de, sem prejuízo das consequências, né? Eu vou responder por isso, no meu entendimento, né? Hora ou outra, a responsabilidade me bate à porta, a reação vem e eu vou ter que me adequar e dançar conforme a música, né? Aqui no chat também que a gente tem algumas reflexões, como, bom, a Meire aqui ela te parabeniza, né? Gostei das suas reflexões sobre relações fluidas, sobre a liquidez que vivemos sobre vários aspectos da vida. Tem também o B. Souza aqui. A meu juízo, a instituição espírita precisa alinhar seu discurso religioso com a história, a filosofia e a ciência. Iluminismo, sociologia, autores como Zygmunt Bauman e outros contemporâneos, além, claro, de Allan Kardec. É isso mesmo, né? A gente tem que alinhar mesmo, como eu disse no começo da palestra, né? Eu trouxe só o pensamento sociológico da modernidade líquida, né? Do pós-modernismo. Mas nós temos que, em cada ciência, né? Em cada religião, a gente precisa fazer essa reflexão e encaixar, né? Dentro dos fundamentos, né, daquela religião, daquela ciência, e refletir sobre isso, né, aonde que se encaixa isso para a gente. A Marina Paula também, ela faz uma reflexão aqui. A preocupação é a banalização dessas relações fluidas, né? Neste pós-modernismo, onde a superficialidade e o imediatismo tendem a serem influenciados por tendências levianas, como aos apelos sexuais. Muito comum, infelizmente, o adultério e ainda o divórcio. Isso mesmo. O Marcos Ubiali, ele também te parabeniza, né? Adorei sua explanação. Parabéns, embora tenha chegado atrasado, sinto que a vontade tremenda que esse tema pode ser acrescentado nas escolas com urgência. Na verdade, gente, assim, independente de qualquer comportamento nosso, nós sabemos que nós estamos em pleno relacionamento entre mundo espiritual e mundo material. Nós sabemos das influências tanto dos bons espíritos conosco, quanto dos espíritos ainda nesse grau, né? Poderíamos chamar, né, de levianos, assim. Então, como nós atraímos, né, as companhias espirituais, muitas das vezes, pelos comportamentos que nós praticamos, pelas formas pelas quais pensamos e materializamos essas formas, pensamentos, nós vamos nos conectar com os que têm afinidade com aquilo, não é? Então, se nós nos aventuramos a ter relacionamentos fluidos, sem inconsequentes, né? Vamos nos conectar com pensamentos do mesmo jeito. E aí, sem nos desvincular dos compromissos passados assumidos, a gente pode, nesse momento, né, fazer um encaixe perfeito entre obsediado e obsessor, né? Entre aquele que te procurava, poxa, agora eu te achei, né? E
Lógico que para tudo isso há um projeto de progresso, de perfeição. Se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, mas pela educação, pelo autoaprimoramento, pela oitiva da nossa consciência, a gente poderia evitar, talvez, não é? Ou então aquele que nos tentasse, né, um espírito leviano que às vezes nos tenta naquele momento, se você demonstra para ele força, fé, num novo tipo de comportamento, porque você se autoeducou, né, você se autoanalisou, você talvez mostre para ele, olha, é chegado o momento da tua mudança também, né? Aqui já não dá mais, né? Para continuar do jeito que vinha. Então, eu acho que é por aí. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu vou. Comentário. Ah, desculpa, hoje. Não, eu só estou pensando aqui, primeiro de tudo, eu adorei Jô, como sempre, sou sua fã, você sabe disso? Segundo, eu penso que tem um momento em que Jesus fala para a mulher adúltera, né? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Eu acho essa fala bem interessante, que nós temos que ter um olhar crítico a nosso respeito e tomar cuidado com o que os nossos olhos veem, né, para que a gente não seja vítima e nos tornarmos, assim, juízes de causas alheias. Isso. Então, eu acho isso muito sério. E Emmanuel, eu acho que é no livro, esse livro mesmo que a Jo trabalhou, ele diz assim, estrutura de sexo não é pertinente a nós apontar dedo da vida de ninguém, porque cada um sabe da sua. Isso. Então, como nós temos um fio muito tênue de medida e nós não temos parâmetro para que essa balança seja harmoniosa, eu vou lá na sabedoria de Jesus, né? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E também a gente tem que pensar, porque às vezes a gente vê um argueiro no olho da pessoa, mas na realidade tem uma trava no nosso, né? Então, eu acho que é um tema bem assim para a gente refletir no nosso comportamento, na nossa postura, e também exercitar nessa linha, com esse olhar, exercitar a empatia, que se eu estivesse no lugar dele, o que eu teria feito? Mas isso de um jeito nu, cru mesmo, né? Para que a gente não seja os hipócritas, né, caiado por fora e cheio de podridão por dentro, que é o que a gente vê na literatura, tá farta, quem leu aqui o Primo Basílio lembra, sepulcros caiados por fora, cheio de podridão por dentro, vocês se lembram disso? Sim. Então, eu acho isso interessante. E às vezes um comportamento que nem a gente faz falar, ai, o adúltero, né? Ai, olha o que ele fez, né? Olha isso. Que, aliás, né? É assim, parece a menina dos olhos, né? Às vezes na sociedade. Nossa, apontar, olha que ele fez isso errado e tal. E às vezes a gente tem outros comportamentos, é que o nosso tema é esse, né? Mas às vezes a gente tem outros comportamentos que a gente acha e que, à luz do direito, não seriam ilegais e nem imorais, mas que, à luz da doutrina e das leis imutáveis, seriam tão ou mais graves que o próprio adultério, ou que o outro está cometendo, né? Então, é aquilo que a gente fala, né? A gente precisa ter caridade, né, com o que pensa do outro, quando vê o comportamento do outro. Se a gente puder ajudar, ótimo. Se não, que possamos, de uma forma, né, contribuir em orações para os que passam, né, sei lá, por dificuldades nesse sentido, né, de às vezes não ter esse equilíbrio, não conseguir se comportar de uma maneira que não se fira e nem venha ferir o outro, né, no sentido de relacionamento, né. No livro, não sei se foi no livro, acho que ainda da Maria Nunes, ela fala, né, que
relacionamentos, os arranjos familiares, é onde a gente tem a maior oportunidade e também os maiores problemas a serem enfrentados. Não são relações simplistas, são muito complexas, né? E que devem ser tratadas sempre pelo crivo do amor, do respeito, do perdão, né? Eu acho que era isso. Ô, Josiara, bem. posso falar, Diego? Porque Claro. de repente já o tempo já encerrou. Pode falar. Então, Josiara, nossa, eu assim fiquei mega sua fã, tá? Com a sua fala. Guarda este material que eu vou te solicitar muito em breve. E, Obrigada, assim, viu, pelo carinho de todos vocês. e eu gostaria de deixar uma sugestão de leitura que vem muito a calhar com esse tema, que é O Drama da Bretanha, de Ivone Pereira. Coloca aqui no chat, né? A Mary falando ali, ó, lá no chat, sabia que Denise ia... É que eu vou catando gente boa nessa doutrina, sabe? Nesse nosso movimento espírita, no movimento da fraternidade. Eu vou colocar lá, assim, O Drama da Bretanha, da Ivone Pereira, que traz exatamente o sofrimento, a dor do adultério. E por quantas em quantas encarnações aquele espírito vai ter que redimir. Ai, meu Deus, gente, sabe? Então, assim, a carne não pode ser fraca, pelo amor de Deus, porque o custo é alto. E só relembrando, né, Denise, para a gente completar, e acho que eu já parti até para finalizar, que a gente precisa também, né, porque os erros do amor, né, como diz o Chico lá, né, no livro Vida e Sexo, e isso todos nós vamos ter, né? E os que já tiveram, os que já passaram por isso, ainda não conseguiram, talvez, né, se comportar como, que também exerçam o auto-perdão e se utilizem do erro como oportunidade de crescimento e não de lamentação, nem de depressão e nem de frustração. Com maturidade, né? Se olhando, olha, eu me desrespeitei o outro, mas momento oportuno de transformação, né? E toma aquilo como lição e toca o barco em frente, né? Senão a gente fica estagnado também, né? No alto flagelo, né? Que também não traz crescimento para ninguém. Claro. Bom, então, depois desse fã-clube que a Josiara acabou de criar. Ô, Josi, se quiser passar... Todos estão convocados a se matricularem na Unipinhal no curso de Direito, Bom, se você quiser... Ô, Diego, posso só falar uma coisa? A gente já vai encerrar, mas tem uma última pergunta que é da Daniela, eu acho que a gente podia atendê-la na sua dúvida, e aí a gente encerra. Bom, pode ser? Não tinha visto, perdão. Pode ler? Claro. Do adultério como não sendo rotineiro, se seria considerado uma provação? Isso. Então, aquilo que eu falei agora há pouco, né? Se é uma provação, eu acho que não dá para afirmar, porque cada um de nós tem um itinerário, né? Como espíritos eternos e criados à luz da perfeição de Deus, nós somos criados para um dia atingir perfeição. Ao longo do desenvolvimento nosso como seres espirituais e numa caminhada, né, que é de progresso, que a gente sabe que nós estamos fadados a crescer e a aprender, que
se o adultério é provação ou não, eu acho que depende do caso concreto de cada um, né? Não daria para afirmar, mas ele pode se tornar uma, né? Provação. Como eu disse, pode ser que a gente tenha tido relacionamentos anteriores, pessoas que nós tivemos qualquer tipo de ligação e que nos retorna, às vezes, para até mesmo, né, atormentar, verificar se realmente estamos dispostos a mudar, etc. e tal. Então, acho que pode até ser considerado uma prova, pode estar lá marcado, né, no nosso passado, mas tudo, no momento de hoje, a gente tem a oportunidade de mudar, né? Então, acho que nem caberia, viu, Daniela, a gente, tipo, talvez ficar pensando nisso, né? Mas utilizar o que está nos acontecendo e extrair o que melhor nós pudermos, né? Transformar aquele limão mesmo numa limonada, aquela tentação num esperar consciente, numa atitude digna, à luz da lei cível, à luz da lei de Deus, e sempre ouvindo a nossa consciência, com o auto-perdão, com a caridade com o próximo, num movimento de errei, mas posso melhorar, né? Nesse esforço diário. Eu acho que seria isso. Muito bem. Beleza. José, se você quiser deixar o seu contato aí para os seus fãs, deixa eu vou no deixar chat meu aí, e-mail aqui. Instagram, e-mail, enfim, para a galera que tiver alguma dúvida ou quiser se aprofundar no assunto, entrar em contato contigo também. Eu quero falar uma última coisa. Eu preciso falar, gente, seguinte. A Josiara, além de ser essa pessoa super legal que ela mora aqui em Pinhal, que é uma das cidades mais bonitas do Brasil. Como se isso não bastasse, ela tem uma pousada maravilhosa. Quem quiser vir, sejam bem-vindos. E a gente ainda pode tomar um café junto de quebra. É verdade. Tá certo. Você está fazendo propaganda, hein, Yudi? Propaganda enganosa, você sabe que a luz do direito é crime também, viu? Sou criminosa mesmo. Eu agradeço, viu, Yudi, de todo o coração. O meu contato está aqui, viu? O meu e-mail. Se alguém quiser me mandar, né, quiser perguntar alguma coisa, o que eu puder compartilhar, a gente está aí. Agradeço muito, gente, viu? De todo o coração mesmo, a paciência de vocês em pleno sabadão, né? Tá aqui ouvindo, e estou aqui para aprender com vocês, né? Assim, eu sou mais esforçada do que sei mesmo, né? Eu vou correndo atrás das coisas, conforme elas vão surgindo aí. Muito obrigado. A gente que agradece, né? A sua disponibilidade e essa aula sensacional que você deu para nós aí. Obrigadão, gratidão. Obrigada, gente. Então, de todo o coração, ó, né, para cada um de vocês, meu coraçãozinho aqui, gratidão imensa, né? Vou fazer que nem eu falar dela, né? E um ótimo final de semana para todos vocês. Um beijo muito carinhoso para todos os meus amigos do grupo Flacos, que eu amo. Estou com uma saudade daquela sala, uma saudade de tomar um passe lá. Meu Deus, né? De sentar naquela nossa mesa lá, que delícia! E ouvir os nossos amigos espirituais, a quem eu agradeço em primeira mão, né? Que são os responsáveis pelo carinho, pela atenção, pela paciência que eles têm com todos nós, né? Então, um beijo muito grande, muita saúde, né? De maneira total, física, mental, espiritual, emocional,
enfim, essa saúde globalizada mesmo, para todo mundo, viu? Isso aí. Beijo grande, gente. Agradeço de coração. Recadinho, se você quer ver essa aula novamente, é só entrar no canal do Mofra, que acredito conversar lá, mas acho que na próxima semana já está disponível. A aula número 1, que a Litza mestrou, já está disponível. Então, galera, quem quiser ver a aula pela primeira vez ou rever, fique à vontade. E dá uma curtida lá, ajuda o canal do Mofra também. Bom, a próxima aula nossa será semana que vem, às 14 horas, sem faltas. E o tema da aula será Civilização, Destino da Humanidade e Suas Legislações. Beleza? Queria chamar o João Siqueira Lopes, esse cara maravilhoso, lindo, para fazer a prece final. Tá certo. Obrigado, Tira. Jesus querido, divino amigo, nosso mestre de todas as horas, queridos amigos espirituais, mentores dos mais diversos grupos aqui presentes, de norte a sul desse país, nós vos agradecemos este momento de aprendizado, de conhecimento, de revivermos o teu evangelho à luz da doutrina espírita. Rogamos ao Pai e não permita que esse ensinamento possa se materializar em nossas mãos, em favor dos nossos irmãos de jornada, para que assim, privilegiados que somos por compartilhar esses momentos, possamos nos tornar melhores ceareiros em teu trabalho. Pedimos também, Senhor, que o melhor de nossas energias, colhidas nesse momento, seja aproveitada por vossas mãos, pelos teus mensageiros dos céus, para amenizar a dor e o sofrimento daqueles que nessa jornada sofrem as dores do corpo e do espírito. Que a tua paz nos ilumine, nos fortaleça e nos una, e que tenhamos sempre a certeza que o teu amor nos envolve e a tua paz nos move. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde a